Aleluia, glória a Deus. Eu pensei que o senhor era quem ia ministrar hoje. Não. Nem um pouquinho. Isso aí, acho que ele quis dizer que eu falei demais, foi isso? Não, não. Eu pensei que ia ter 2 sessões, né? Então, não. ele vai ficar com a segunda. Quem aqui conhece, já viu, ouviu, foi ministrado muito por ele, edificado por ele no toda a terça? Uau, Amém? olha aí. O desejo do nosso apóstolo é que você assista e participe de toda a terça. Amém. Esteja recebendo aquilo que nasceu no coração dele lá, amém? Mas eu quero, assim, não sei nem como que a gente apresenta, mas ele é o presidente do nosso ministério, amém? Então, ele é o chefe mesmo, e é uma alegria muito grande ter o senhor aqui conosco. Amém. Sabemos, né, da agenda, do crescimento da igreja, de como isso tem exigido mesmo do senhor, e o senhor ter conseguido essa abertura para estar conosco aqui, é um privilégio muito grande mesmo. Muito obrigado. Então, querido, se você é inteligente, eu sei que você é, escancare o seu coração para receber daquilo que ele vai derramar sobre nós essa noite, amém? Amém. É a primeira, vai ter outra oportunidade, então, se é inteligente, faça o que precisa ser feito. Taca fogo. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, irmãos, poder estar aqui, viu? E poder ministrar. Recebi esse convite com alegria, sabendo que vocês da casa, né, estão em transformação do ambiente, e isso é maravilhoso, e eu sempre costumo dizer que as histórias da fé, elas se repetem, mas os personagens mudam, né? A gente está diante aqui de um personagem que vai mudar a história desse lugar, amém? Muito obrigado, Lucas e Camila, pelo convite, viu? Me sinto muito honrado de estar aqui, é uma alegria, um temor e um tremor estar diante do Senhor, viu? Muito obrigado. Gente, deixa eu agradecer. Eu estava lá no gabinete do pastor, a gente estava uns momentos antes que chegava para o culto, e a gente recebeu um casal que me fez voltar para o início de tudo, né? Quando o apóstolo Bud, ele veio aqui a Guarulhos para montar a igreja. E a Gobi Denise está por aqui? Por favor, fica de pé, por favor. Uma salva de palmas para eles aí. Glória a Deus, obrigado por ter vindo. Esse casal, né, a Denise, ela é filha do Aristides e da Damares. Os pais deles foram, assim, quem deram repouso ao pastor Bud por muitos e muitos anos, irmãos. Quando a gente vinha do Nordeste para cá, essa família nos apoiou muito. E é difícil ficar esquecido de pessoas que nos ajudaram no chamado, né? Nos ajudaram no ministério. Então, eles têm uma parte muito grande, né? Levo uma saudação para o Aristides, para a Damares. Eu tenho uma parte muito grande em tudo que está sendo feito no Ministério Verbo da Vida, pelo mundo afora. Quero também agradecer ao pastor Amaury e Marisete, né? Eles também me convidaram para participar da supervisão, da reunião da supervisão. Eu tive lá, um bate-volta, né? Eu não sabia que Arujá é tão perto do aeroporto de Guarulhos. Se eu soubesse, eu tinha vindo mais aqui, ó. Mas rapaz, bem pertinho, aí eu paro lá e às vezes eu fico 3 horas esperando um voo, eu vou perturbar o Lucas aí de vez em quando, né? Amém, a gente vai fazer alguma coisa santa por aqui. Expectativa também, irmãos, de ver esse lugar. Que lugar lindo que você tem, viu? Que lugar maravilhoso, né? Assistir. Essa igreja também aqui é uma plataforma de lançamento de ministros, né? Eu sei que vocês sabem, mas muitos ministros bons já saíram daqui. A exemplo do Will e da Lila, né? Eu não sei o nome, é Camila, né? Camila, muita Camila no ministério. Mas eles estão conosco lá em Campina Grande, e também tem um Daniel e a Marina, que está lá em Santarém. Que foi que eu disse? Santarém, né? E saíram daqui, né? Que bênção, essa igreja vai continuar exportando, né? Ministros maravilhosos, e também outros maravilhosos vão permanecer, né? Porque não é bom só mandar, né? Mas permanecer é bom, então fica com os seus joelhos bem acomodados, tá? E vendo esse lugar, irmãos, é possível ver o que Deus vai fazer daqui a uns momentos. Eu acredito muito no que Deus está fazendo, dos milagres que vocês já tiveram, né, para poder estar nessa estação, nesse estado, mas tem muito mais para acontecer, e Deus vai te usar poderosamente nesses dias, tá bom? Muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter vindo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus? Só antes de orar, deixa eu compartilhar algo com você, para te alertar. Você
você talvez não tenha necessidade, né, de saber, muitas vezes, o que acontece quando eu estou ministrando nos cultos, não por causa de mim, mas por causa da unção que Deus repartiu, né, para servir ao corpo de Cristo. E eu venho nessa noite, irmãos, não como uma figura política, não como uma figura de destaque, como um artista, eu venho como um servo aqui, como um garçom servir a você, para que você possa crescer, para que você possa ser abençoado. E a expectativa do garçom é que os clientes eles saiam bem saciados, como também a expectativa de Deus. Mas não adianta nada o garçom ter a expectativa se você também não se alimenta direito. Então fica ligado, tá bom? Fica atento. Enquanto eu ministro, irmãos, algumas coisas têm acontecido, né? Algumas pessoas têm recebido curas, outras têm recebido até destravamentos financeiros até. Né? E eu acredito que não é nada comigo, é uma unção que está presente, exatamente como estava presente também na vida do Pedro, do apóstolo Pedro, enquanto ele ministrava, a Bíblia diz, na casa de Cornélio, caiu sobre eles o Espírito Santo. Ora, mas se o Espírito Santo pode cair através de uma ministração da palavra, eu acredito que outras coisas boas também podem cair. E se você fica atento, você pode dar respostas a Deus e isso acontecer com você. E quando eu digo atento, não é só compenetrado, né? Muitas vezes, quando a unção vem sobre a nossa vida, irmãos, há algo a se fazer. Uns choram, uns correm, outros dançam, outros se alegram, outros se abraçam com o outro que nem conhecem, né? É um mover santo que acontece quando Deus está presente e Ele quer distribuir os seus dons, os seus talentos. E eu não creio que a gente veio aqui gerando essa expectativa para não receber nada. Cada um de nós vai receber sua porção. Cada um de nós veio receber algo. Mas olha o que aconteceu, eu estava ministrando num centro de cura lá em Campina Grande, na verdade na conferência do centro de cura, e uma senhora que não era cristã ainda, ela foi convidada e foi nesse dia para o evento. E eu estava ministrando, e depois que eu ministrei, aconteceram tantas coisas que a gente não fica com controle do culto, parece que a gente é somente uma pessoa usada como regente, né? A gente vai regendo e o Espírito Santo se movendo de alguma maneira pelo culto. Essa senhora veio e depois ela deu testemunho. Ela disse o seguinte: eu vivia refém do medo e da fraqueza. Por muito tempo, dependi da bengala para me locomover, pois a falta de firmeza nas minhas pernas era constante e paralisante. Minha saúde já havia passado por grandes desafios. Na perna esquerda, eu tive a veia safena retirada para uma cirurgia de ponte safena, o que me deixou com cicatrizes visíveis na perna direita. Sofri várias crises de erisipela, e desde então ela nunca mais voltou ao normal. Embora as crises de erisipela tenham cessado, as consequências permaneciam. Vergonha profunda das minhas pernas, desequilíbrio constante e dores intensas ao subir escadas. E até mesmo ao caminhar. Eu estava presa a essa condição. A transformação no culto. O ponto de virada aconteceu quando fui convidada pela minha filha, Elaine, para o culto da Igreja Verbo da Vida. Fiquei imediatamente encantada com as músicas e senti a presença de Deus que nunca havia experimentado antes, nem mesmo na minha igreja, e ela diz a igreja dela. Durante a ministração da palavra, o apóstolo disse algo que agarrei com todas as minhas forças. Jesus levou suas dores e enfermidades, e você não precisa carregar mais o que ele já carregou. Eu decidi naquele instante que essa palavra se tornaria verdade em minha vida. Ele também ensinou, Jesus não te deu uma muleta, Ele te deu um nome que está acima de todo nome. Você vai usufruir dos benefícios, desses benefícios. E Ele disse, se essa alegria não cabe em você, ela vai fluir em algum lugar. Nesse momento, o apóstolo Guto declarou sobre mim, curada e sarada em nome de Jesus. Ela correu e veio para frente e eu impus as mãos sobre ela de cima mesmo do púlpito e disse, você está curada e sarada, em nome de Jesus. E ela saiu correndo, dançando. Não consigo explicar o que aconteceu. Imediatamente me senti flutuando, tão leve e feliz, uma força imensa me invadiu,
Não sei como fiz, comecei a dançar e a correr, e a alegria que o apóstolo falou e mencionou realmente fluiu para os meus pés. Hoje é fato, não estou mais usando bengala, a força nas pernas voltou, o equilíbrio foi restaurado, e eu creio no Senhor que Ele completará completamente a obra que começou. Vou viver o sobrenatural e ver tudo acontecer na minha vida. Aleluia. Irmãos, essa senhora não era crente, tá? Não era crente. E ela recebeu tudo isso num culto. Eu fico pensando, irmãos, se uma pessoa que ainda não é crente pode vir ao nosso culto e receber o que ela precisava, quanto mais nós. Ah, irmão, não pode ficar na periferia, não. Você não pode ver pessoas dançando e pulando nessas águas e você ficar só assistindo. Há algo a ser feito. Há algo a ser experimentado. E sabe de uma coisa, irmão? A gente pode dançar a nossa vitória antes do tempo. Há algo de Deus sobre a sua vida agora mesmo. Há uma graça de Deus, uma unção de Deus sobre você para despedaçar o jugo de enfermidade. Irmão, Deus tem interesse na sua vida. Dê um glória a Deus. Diga para seu vizinho, Deus tem interesse na sua vida. Desde a chegada, vendo pessoas sorrindo, nos tratando, vendo o pessoal da equipe do trânsito ali, recebendo a gente com um sorriso no rosto, vendo a entrada, vendo o louvor. E eu quero já aproveitar a oportunidade para agradecer pelo repertório selecionado. Muito obrigado, isso aquece o nosso coração. Que bênção, que bênção. Você não acha que você perde uma grande coisa quando não vem para o culto dessa igreja? Irmão, eu vou te dizer, se eu morasse aqui, eu ia me congregar aqui, viu? Perde alguma coisa grande, né, quando a gente não vem para cá. Então, não perca o culto, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, sou tão grato, Pai, por ter a oportunidade de ministrar a Tua palavra. O que falei, Senhor, é por direção Tua, simplesmente para preparar o terreno, para que o Senhor possa se mover livremente no nosso meio. Aqui é uma estação, um lugar de milagres, Pai. E existe um povo sedento, não somente para receber, mas também para dar. Porque outras pessoas nessa cidade, nesse estado, precisam de referenciais. E eles estão aqui para se tornarem referenciais em tudo, Senhor. Senhor, que o Senhor levante mesmo um povo aguerrido, um povo forte, um povo próspero, cheio de vitalidade, cheio de vigor, cheio de força, Pai, para fazer a sua vontade no nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, por você nos conduzir em triunfo nessa noite. Eu te agradeço pela unção que vem sobre a minha vida, me capacitando a ministrar a tua palavra, mas eu agradeço mais ainda pela unção que vem sobre a vida dos meus irmãos, capacitando a cada um deles para ouvir, guardar e praticar a sua palavra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Sem delongas, vamos lá para o que eu quero falar. Queridos, o pastor Lucas falou de Abraão, e eu amo esse personagem bíblico, né? Abraão. Abraão é um homem de fé, é um homem que conseguiu perceber Deus na sua essência. Ele conseguiu perceber Deus como Deus mais do que suficiente, pois foi assim que Deus se apresentou a ele. Abraão, quando tinha 99 anos, Deus se apresenta a Abraão e diz, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus El Shaddai. Ele não falou qualquer Deus, ele não falou qualquer um, ele disse, eu sou o Deus mais do que suficiente. Quando a gente pensa sobre isso, irmãos, antes de Deus fazer mesmo o cumprimento da promessa acontecer, Deus se revela para Abraão, como eu sou. Diante das impossibilidades de Abraão, ele disse, eu sou. Diante da capacidade mental pequena de Abraão, ele disse, eu sou. Diante das dificuldades que ele tinha no corpo, eu sou. E te farei, e te multiplicarei extraordinariamente. Irmão, se Deus nos abençoasse no ordinário já era uma coisa boa, mas o extra, há um extra vindo para você. Há um extra habilitando você para experimentar das coisas divinas. Agora eu fico pensando, irmãos, que seria muito ruim da nossa parte se Deus tem tudo isso para nos dar e a gente dissesse assim, não, mas eu não quero. Parece que é humildade, mas é orgulho, presunção. Não querer o que Deus quer te dar. Deus não força, claro, nenhum de nós. Deus não vai empurrar para você alguma coisa que você não queira.
Ele espera que você aceite voluntariamente aquilo que Ele tem desejo de te dar. Isso é com todas as coisas, desde você receber Jesus, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que também chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas a verdade é que o homem rejeita deliberadamente a vontade de Deus. Ele rejeita simplesmente porque ele não consegue compreender como essa bondade pode chegar diante de um homem falho. Porque nós somos falhos, nós temos nossas dificuldades. E nós não recebemos de Deus, irmãos, por alguma coisa que fazemos. Nós recebemos pela graça. E a graça é um favor imerecido de Deus. Agora, isso não quer dizer que você não tenha que andar num padrão de santidade. Pelo contrário, isso faz você andar no padrão de santidade. Quando você está andando nesse padrão, quando você tem uma devoção a Deus, que cuida dos princípios da palavra, isso é uma força maior, porque não existe nenhuma amarra que possa te prender, você entende? Mas Deus, irmãos, Ele viu a condição do homem, Ele viu que ele não poderia comprar salvação. Ninguém poderia comprar salvação. Não é por méritos que a salvação chega. Não é por bondade que nós fazemos que a salvação chega. A salvação chega pela fé. Ela é colocada no nosso coração. E quando nós recebemos a salvação, que era um preço que nós não poderíamos pagar, queridos, todas as outras coisas são acrescentadas para a nossa vida. Agora, o que nós precisamos fazer é quebrar essa limitação que existe na nossa mente, de que Deus ele não tem interesse em nós. Pelo contrário, irmão, Deus já mostrou o seu interesse em nós. Quando mandou Jesus morrer por nós e levou cativo o cativeiro, irmãos, e Ele concedeu dons aos homens para te ensinar, o grande problema é porque os homens não têm coragem de dizer aquilo que Jesus disse. Aí se tornam uma geração frágil diante dos problemas, mas graças a Deus que se levantaram pessoas com ousadia para enfrentar os desafios do não posso, não tenho, não consigo, não sou capaz, eu não sou tão habilitado. Existiram pessoas que simplesmente decidiram, rapaz, com Deus eu sou maioria. Eu vou para onde Ele quiser e eu faço o que Ele quiser e as coisas têm que me acompanhar. Ei, muitas vezes o diabo vai tentar parar, mas tentar parar correndo atrás de você é ruim, irmão. Sabe por quê? Porque vem uma força sobre você, vem uma graça sobre você. E quando você está debaixo dessa graça, que você começa a louvar ao Senhor, irmão, parece que você fica ilimitado na sua capacidade de declarar. Você já viu esse versículo que muita gente gosta de declarar, de falar? Esse versículo diz assim: eu viverei e não morrerei, mas contarei os feitos do Senhor. 2 versículos antes, irmãos, a Bíblia diz que na casa do justo, na tenda do justo, há uma voz de júbilo e de salvação. Como é que a gente pode ver uma força se levantando para que você possa falar no meio da adversidade, no meio do problema, com tanta ousadia de peitar a morte? Eu não morrerei, mas eu viverei para contar os feitos do Senhor. Como é que você tem tanta ousadia de falar com aquilo que está levando você para o cativeiro? Eu não morrerei, eu viverei. Sabe, irmãos, quando a gente começa a entoar canções, quando a gente começa a declarar, quando começamos a falar aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito, uma força se levanta dentro de nós. E a gente começa a pensar como os mais do que vencedores, que você já é. Nada vai te parar, nada vai te impedir de fazer o projeto de Deus acontecer. Essa força é transmitida. Foi assim que um gordinho saiu lá dos Estados Unidos. Eu digo gordinho porque eu era gordinho também. Até uns dias desses estou querendo ficar de novo, mas vou parar com isso. É porque o povo faz tanta comida boa aqui que é... Mas queridos, sabe, não tinha condição financeira, não tinha capacidade, não foi estudar numa grande faculdade. Eu não estou fazendo apologia à falta de estudo aqui. Mas ele simplesmente não tinha, irmão. Não tinha feito uma faculdade. Não tinha aprendido português. Mas o que ele disse? Deus falou, eu vou. Jane, você vai comigo? Ele disse, eu vou contigo. Veio para cá. Chegaram aqui, um com 35 e o outro com 38 anos de idade. Na flor da idade. Chegaram aqui, sem dinheiro e sem saber português. Agora, diga para mim, irmão, se isso não é fé.
não tinha Google Translate, não tinha tecnologia moderna a seu favor, e veio encarando. Ele disse que pediu Guaraná, e o garçom não entendeu. Também, que Guaraná é esse que ele falou, né? Pediu água, o garçom não entendeu. Aí ele pegou um dicionário para poder pedir água. A dificuldade que ele tinha. Em 6 meses, esse homem já estava falando português. E você há de convir, quem sabe inglês, português é muito mais difícil de aprender do que o inglês. Ele aprendeu em 6 meses, já estava falando, já estava pregando. Agora vem dizer para mim, irmãos, mas isso é uma capacidade natural. Não pode ser. Não deve ser. É algo sobrenatural que pega você quando você age em fé. Irmãos, o que eu vejo aqui é uma incapacidade natural vindo para um ponto onde o raio de Deus chega. Essa transformação aqui do que vocês estão fazendo é mesmo um poder de Deus em manifestação. Há algo acontecendo agora mesmo. Sabe, enquanto nós estamos aqui concentrados, Deus está tramando nos céus para nos abençoar. Os anjos de Deus estão saindo daquele lugar para nos enriquecer, para nos favorecer. E esse pensamento tem que ser elevado mesmo. Aquele homem chega no Brasil, irmãos, e eu vou te dizer, faz um estrago no império do diabo. Na década de 80, não andava ibope ser cristão. Não dava ibope. Vai lá para o Nordeste, irmãos. Quem ia pregar lá no Nordeste, nas cidadezinhas do interior, era apedrejado. Naquela década, porque as famílias eram muito tradicionais, de uma outra igreja, muito tradicional, e eles não queriam, eles tinham medo dos crentes capa preta, né, que levava a Bíblia, eles tinham medo e ridicularizavam, mas nós vencemos isso por causa de homens e mulheres que tiveram coragem de se despir dos seus desejos naturais para fazer a vontade de Deus. E eu quero te dizer, irmãos, que esses homens não perderam por ter se entregado tanto a Deus. Eu sinto muito pelo pastor Bud, porque ele pegou a parte mais pesada, tá? Mais pesada. Ele fundamentou esse trabalho, viajou muito, se desgastou muito, conversou com muita gente, levantou muitas pessoas, mas ele mesmo não conseguiu ver tudo isso que vocês estão fazendo. Ou como eu gostaria dele estar aqui hoje à noite, e ele celebrar o que o diabo disse para ele que seria impossível no passado, impossível, não vai dar em nada, você é simplesmente um caminhoneiro, você é simplesmente um campesino que trabalha no campo, você é iletrado, você é isso, você é aquilo. O que o diabo tenta taxar em você? O que o diabo tenta mostrar para você? Não, você não vai dar em nada, não adianta você ir para lá, você já está velho, 38 anos. Não é assim que a maioria das pessoas pensa, eu já estou velho para começar a empreender de novo. Já estou velho demais. Irmão, nós precisamos mesmo quebrar alguns pensamentos limitantes da nossa mente. Pensamentos limitantes. Você já está velho. E Caleb, o que dizer de Caleb? Aos 85 anos de idade, Deus o conservou em vida, a ponto dele dizer, eu estou tão forte hoje como eu era há 40 anos. Tanto para subir, para voltar da guerra. Ou seja, ele não ia com a atitude de perdedor. Eu vou lá e vou vencer e vou voltar com os feixes. Sabe, irmãos, 85 anos de idade, com esse pensamento. Eu não quero chegar a 85 anos de idade com pensamento de dor. Irmão, isso é para a geração passada. Para a minha, eu vou estar andando de bicicleta, vou estar dando cangapé por aí. Doença não pode ficar em mim, irmão. Ei, aqui é propriedade exclusiva de Deus. Esse corpo é santo, minha vida é santa, e para a glória e honra do Senhor. Não aceita miséria na tua vida, irmão. Não aceita na tua casa, não aceita na tua família. Bata o pé e diga, diabo, aqui não. Aleluia. Você não pode aceitar as coisas que o diabo tenta fazer como se fosse coisa normal, porque a Bíblia diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Se guarde nesse pensamento, irmão, se proteja nesse pensamento. Nós temos armas de guerra, nossa milícia não é carnal, mas é poderosa em Deus. Nós temos armas para ataque, mas temos armas para defesa.
Sabe, nós não somos qualquer um, Deus não nos deixou desprotegidos, irmãos. Tem uma mentalidade de vitorioso, de guardião, de proteger, de guardar, sabe, de avançar na vida. Ei, rapaz, você vai fazer o que Deus quer que você faça. Há uma graça sobre você, há uma graça sobre a sua família, há uma graça sobre os seus filhos, e eles vão assistir a sua vida e vão ficar mais fortes do que você. Aleluia! É esse tipo de vida que faz com que outras pessoas queiram também passar para o Evangelho como você passou. Queridos, eu posso te dizer com sinceridade, sabe, eu fui diretor do Rema, e a gente fazia propaganda. Eu coloquei na traseira do ônibus propaganda do Rema, enquanto eu morava naquela cidade. Botei outdoor, fui para a rádio, fui para todo canto. Aí eu fiz uma pesquisa depois que acabou as matérias do Rema, e eu fiz uma pesquisa para lá, Lucas, assim, perguntando quantas pessoas tinham vindo pela propaganda. Para surpresa minha, só uma pessoa tinha vindo por propaganda, e a propaganda do rádio. Só uma pessoa. Nenhuma outra por causa de outdoor, nenhuma outra. Eu não estou dizendo que você não faça, você precisa ficar visível, mas o que eu estou dizendo, as outras pessoas que vieram, elas vieram porque elas ouviram o testemunho de uma pessoa que estava ali. A vida dele mudou, ele tratava a esposa assim, agora está tratando assim. Os filhos eram tudo sem orientação, agora eles estão orientados. Houve uma cura aqui, houve uma cura ali. Irmãos, os testemunhos foi que atraiu as pessoas para o Rema. Sabe o que é que isso mostra para mim? Que é o seu testemunho, irmão. É o seu testemunho. É mais do que palavra, é o testemunho. É aquilo que você faz, é aquilo que você deixa fazer em você, que você deixa Deus fazer em você. É aquilo que você mostra com a sua vida, que as pessoas vão querer ter o que você tem. E sabe de uma coisa? Eu estou me vendo aqui, estou me sentindo aqui num estaleiro. Porque é lugar de estaleiro, é lugar de reforma, de fazer mudanças, não é? Para fazer a coisa ficar funcionando, você vai sair daqui muito bonito, viu, irmão? Ei, dá um sorriso bom para a foto aí, porque Deus está te filmando, tá? Deus está te filmando, Deus vai te pegar, Deus vai fazer com você. Era alguma coisa que você não poderia fazer com você mesmo. Há um poder sobre a sua vida, meu irmão. Há um poder sobre a sua casa, há uma graça para que te assista a fazer as coisas que você precisa fazer. Aí nessa inspiração, nessa capacidade, para que você não perca o melhor de Deus, porque pessoas podem dizer assim, rapaz, isso é bom demais, mas não é verdade não. Tem pessoas que tiveram experiências e pararam lá, né? O diabo não gosta da gente, como não gostava de Jesus, não gostava de Paulo, e onde Paulo passava, ele fazia coisa ruim, a ponto de Paulo dizer que foi me dado um espinho na carne. E não foi Deus que deu esse espinho na carne, porque esse espinho na carne veio para Paulo não se exaltar. E queridos, quem sabe aqui, que Deus está interessado que você se torne um referencial. Não era questão de se exaltar, se aparecer num sentido assim, de mostrar na sua vida o que Deus fez. É porque o diabo não queria que você se exaltasse, para que você, irmãos, para que Paulo não fosse uma pessoa muito mais perigosa do que já era. É como no Tony Cook certa vez falou, e ele perguntou, quem é o melhor jogador do Brasil? Aí a gente diz, Ronaldinho, no tempo do Ronaldinho, né? É Ronaldinho. Ele diz, pronto. Quando tem um jogador que se destaca, o adversário, ele tenta marcar aquele jogador, porque se ele prende aquele jogador, a equipe fica em falta. Era exatamente isso, irmãos, com Paulo. O diabo sabia que Paulo era um terror. Tentou prender Paulo, não conseguiu parar o homem. Botava na prisão, ele escrevia cartas. Não tinha e-mail, não tinha nada disso, ele escrevia. Aquele homem era um terror para o diabo. Ele perturbava o diabo. E sabe o que eu gosto de ser, irmãos? Eu gosto de ser um atormentador do diabo. Onde a gente chega a luz, chega a paz, chega a alegria, chega amor. É essa palavra da fé que funciona. Sabe, queridos, e pensando nisso, né, sobre essa capacidade que Deus nos dá para nos tornarmos aquilo que Ele quer, cada um de nós, isso não é privilégio de pastor, não.
A gente está ensinando você para que você possa crescer, você possa desenvolver. Agora, é claro que a gente vai se destacar, porque tem um púlpito desse tamanho e você não está em cima dele. Mas o fato é que a gente está servindo a você para que você se torne grande naquilo que Deus te chamou. Aonde você estiver, o chamado que Deus tiver, Deus quer te colocar mesmo, Ele já estabeleceu, cabeça e não cauda. Você é cabeça, diga eu sou cabeça. Não é cauda. Se sinta assim. Quando for fazer uma entrevista, quando for fazer um pedido para emprego, irmão, não vai com cara de derrotado, não. Os psicólogos, eles estão capacitados para entender como uma pessoa vem derrotada já, até no andar. Irmão, estufa o peito, mostra quem tu és. Eu sou filho de Deus. Se essa porta não abrir aqui, abre outra lá, melhor. Né? Vai com essa capacidade, vai com essa inteireza de coração, não por você mesmo, mas pelo que você representa para o corpo de Cristo. Irmão, você bem, você ajuda muito, mas quando tu está ruim, é ruim, viu? É ruim. Pensa quando você está emburrado, né? Como o pastor Bud dizia, cara de jumento, né? Ele não chamava emburrado, não, ele chamava cara de jumento. Está com cara de jumento, até o ambiente fica ruim, não é? Mas quando você está alegre, você está feliz, você trata os outros melhores, você faz o ambiente ficar tão leve que as pessoas querem promover você. Agora, você já viu daquelas pessoas que, quando elas aparecem, vixe, lá vem bucha, né? É problema. Assim, ninguém gosta, irmãos, de pessoas que têm essa atitude. E para não ter essa atitude, é preciso ter a palavra. Mas você pode dizer assim, eu não tenho, pastor, nada para dar. Alguns na Bíblia já pensaram assim. Isso não é novidade. Vá olhar sobre a vida de Gedeão. Ele pensava também que não era capaz, Moisés também pensava que não era capaz. Cada um nas suas dificuldades, cada um focando nas limitações que tinham. Não sou capaz, não sou capaz. E Deus nunca se preocupou com a incapacidade que a gente pensa ter. Nunca se preocupou. Porque não é na sua força, não é na sua habilidade. É na unção de Deus que vem sobre ti, te capacitando a ver. Irmãos, deixa eu te dizer, tu não é esperto assim não. Não é? Você não é tão esperto para sair dos problemas que você criou. Então deixa Deus te levar, deixa Deus te conduzir, deixa Deus abrir as portas, deixa Deus com uma atitude correta, com uma atitude demonstrada correta. Irmãos, quando você toca no poder de Deus, e quando ele é produzido, a fé, ela mistura isso e faz com que Deus haja a seu favor. Foi assim com todos os outros personagens bíblicos, vai ser assim com você. Uma certa vez, na Bíblia falaram, esses que têm transtornado o mundo estão chegando aqui também. Queridos, eu vou te dizer, nós vamos transtornar o mundo. Vamos fazer uma bagunça santa. Estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Porque Deus precisa de cada um de nós como esses referenciais. Agora, irmãos, cada um de nós pensa, né, dessa forma. Eu não sou capaz porque eu pensava assim. Eu não pensava ser capaz de ministrar, não pensava ser capaz de dirigir um ministério. Eu não pensava. Sempre diminuindo. E eu vi que não é assim. A gente tem que ter atitude como Maria. Muitas vezes nem entender todas as coisas. Mas dizer diante do anjo, dizer diante de um ministro, que cumpra-se em mim a tua palavra. Eu não entendo como é que esses processos vão acontecer. Eu não entendo como o milagre vai acontecer do dinheiro aparecer aqui para isso tudo. Eu também não tenho, irmãos, o cálculo de Deus. Olha como é estranho mesmo, a matemática de Deus. 1, bota para correr 1000. E 2, 10.000. Como é isso? É uma coisa sobrenatural, não é? Eu não entendo como os processos de Deus podem acontecer. Porque aqui vocês não precisam de 10.000 reais. Vocês precisam de 10 milhares de reais. Para terminar o que está no coração de Deus e que Ele colocou no coração do pastor. Esse é o pensamento. Não é? E quem Deus vai abençoar para fazer chegar esse dinheiro aqui? Irmão, então não limita a capacidade de Deus de te abençoar. Sabe, não limita a capacidade de Deus te abençoar. Eu já vi moveres do Espírito, irmãos, lá em Campina Grande, que eu ficava impressionado. Pessoas dando casas, carros, tanta coisa.
E eu ficava pensando, cara, o cara chegar a dar um carro, é um avivamento. É ou não é? É um avivamento. Mas vai perguntar para essas pessoas se Deus tirou delas ou acrescentou. Eles ainda estão na igreja, felizes da vida. Vá olhar o estado da vida deles e veja agora o estado da vida deles. Tem alguma coisa que a gente faz que faz com que a manifestação de Deus ocorra. Irmãos, quando a gente faz algumas coisas que parecem loucura, parece ser louco, né? É uma fé que é manifestada para Deus. Olha só, Noé, ele parecia um tolo fazendo uma arca por 120 anos. Abraão parecia um tolo com sua esposa comprando roupa de criança com 100 anos de idade. Moisés parecia um tolo diante de Faraó, dizendo, deixa meu povo ir. Josué e seu povo pareciam uns tolos, rodeando Jericó por 7 dias. Parecia um tolo. Davi parecia um tolo, ficando diante daquele gigante, com uma funda e 5 pedrinhas. Eliseu parecia um tolo, pegando a capa do seu mestre e batendo na água. Pedro parecia um tolo, pisando fora do barco, no meio da noite, no meio da água. Jesus parecia um tolo, nu, pendurado numa cruz, dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Os resultados, irmãos, falam por si só. Noé entrou na arca e salvou sua família. Abraão teve um filho. Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Josué conduziu um povo quando os muros de Jericó caíram. Davi matou o gigante. O rio se abriu diante de Eliseu. Pedro andou sobre as águas. E Jesus, irmão? Jesus ressuscitou, meu irmão. Ei, irmão, é festa, é tempo de festa. É tempo de celebração. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus está criando aqui nesse ambiente, o que Deus é capaz de fazer, irmãos, vão contar sobre a sua vida. Seu testemunho vai ser falado, sua vida vai ser exposta, mas para trazer referencial para os outros. E sabe de uma coisa, eu não ficaria parado diante de tamanha exposição do que Deus fez. O que Deus fez mostra, irmãos, que Ele ainda é capaz de fazer novamente. Se Ele fez no passado, Ele faz no presente, Ele faz no futuro. Agora, a gente com aquela ideia que um dia vai acontecer, não. Acontece agora, acontece hoje, acontece nesse momento. Como aquela senhora que disse, eu resolvi firmemente agarrar essa verdade. Irmão, resolva firmemente agarrar. Saia daqui com uma mentalidade diferente. Eu era aquele homem, hoje eu sou outro. Eu era aquela pessoa que falava sobre doença, hoje eu falo sobre cura. Eu era aquele pobre que estava endividado, hoje eu estou sem dívida. Chama a existência as coisas que não existem, irmãos. Aleluia. Quando Jesus, ele entendeu o seu chamado, quando Jesus, ele entendeu que Deus o comissionou para libertar os cativos, para proclamar a palavra aos escravizados, irmãos, Jesus entendeu. Ele estava numa sinagoga e ele abriu o livro de Isaías. Ele compreendeu. Depois que ele leu, ele sentou, está escrito lá em Lucas capítulo 4. Ele sentou e todos ficaram com os olhos fitos em Jesus e ele não disse nada. Eu fico pensando, irmão, deveria estar um silêncio ali. O que ele quis dizer com essas palavras de Isaías? O que ele quis dizer? O que é que ele quer dizer com isso? Ele calado lá, aí depois ele fala. Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Ele não tinha feito nenhum milagre. Ele não tinha feito nenhuma cura. Ele não tinha feito nada. O ministério dele, ele tinha saído, na verdade, do deserto. Sabe, ele tinha saído do deserto, pois foi tentado por 40 dias. Aí vai para a sinagoga e lê aquele livro e diz, hoje se cumpriu. Ele não disse assim, um dia você vai ver, um dia vai acontecer. Um dia, eu li isso aqui porque um dia Deus vai me capacitar, Deus vai me habilitar. Ele não disse isso, irmão. Ele disse hoje. Sem ver nenhum resultado, sem ver nenhum movimento.
É como aquele homem que planta uma semente, aquele agricultor. Ele planta a semente na certeza dali que bilhões de reações vão acontecer ali para fazer aquela semente acontecer. Qual é a semente que Jesus plantou? Acreditar simplesmente de que aquilo que ele leu era verdade e que se cumpriu. Não queria se cumprir, que se cumpriu hoje. Eu quero te dizer que se cumpre hoje para a sua vida. Você está curado em nome de Jesus. Você está sarado em nome de Jesus. Esse encosto, esse espírito nojento que fazia você pensar errado, está saindo agora da sua vida. Eu declaro depressão saindo, irmãos, opressão maligna saindo da sua vida. Eu te digo que não vai haver espaço na sua vida para nenhuma opressão em todas as áreas da sua vida. Hoje, não é amanhã, você não vai se sentir bem amanhã. Hoje, diga é hoje. Diga de novo, é hoje. É hoje. Oh, aleluia, é hoje. Oh, aleluia, é hoje. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus. É hoje. Se você vê Maneco aqui, um dia ele vai vir. Você, quando ele passar para ministrar, você diz assim, é hoje. Rapaz, a gente tem uma expectativa de que algo vai acontecer quando qualquer um vai subindo no púlpito. A gente fala, é hoje, é hoje, é hoje. Irmão, pode ser para ninguém, mas para mim é hoje. Eu sento no culto, é hoje. Eu vou sair com a vida transformada. Eu vou sair com a bênção de Deus estabelecida sobre mim. Eu vou manifestar a glória de Deus. Algo vai acontecer. Oh, aleluia. Há um poder sobre a sua vida. Há um poder para te liberar. Há um poder para fazer você reinar em vida, irmão. Oh, aleluia. Está pronto para celebrar? Está pronto para declarar? Oh, aleluia. Diga é hoje. Diga de novo, é hoje. Se cumpre, diga se cumpre na minha vida a palavra de Deus. Não precisa entender, não precisa ter tudo claro como as coisas vão se processar. Mas pastor, já conversei com um, conversei com outro, eu não entendo como Deus pode me tirar. Não precisa, não precisa você entender. Você só precisa dizer, cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em mim. Não é pela força, não é pela violência, não é pela tua capacidade, irmão. Eu quero te dizer até com muito cuidado, tá? Não é pelo seu jejum. A gente não compra a bênção de Deus. Rapaz, é pela graça. É tomando posse e dizendo, Pai, obrigado, porque eu era um miserável. Você pode dizer comigo, Pai, obrigado. Eu era um miserável, agora eu sou teu filho. E hoje se cumpriu na minha vida o que você tem para mim. Vou lhe dar diferente. Aleluia, aleluia. Essa graça, irmão, aleluia. Minha fé em Deus.
pressão sobre a minha vida. Eu era de uma família espírita. E quando eu passei para o Evangelho, esse conceito espírita não saiu da minha mente completamente. Eu ainda passei 6 meses dentro da igreja acreditando em reencarnação. Mas o fato de eu estar exposto a um ambiente, irmãos, onde a palavra era ministrada, esse pensamento ele começou a sair da minha vida. E essa opressão também. Eu tinha medo. E um dia eu decidi romper com o medo. Eu dei uma carreira dentro da igreja. E as pessoas dizendo, mas uma carreira faz o quê? Cansa. Eu dei uma carreira, irmão. Não era por ninguém que estava me incentivando, não. Mas porque eu recebi uma palavra tão forte que a libertação brotou de uma forma, de uma reação, de uma carreira. Eu corri dentro da igreja. Irmãos, quando eu corri dentro da igreja, logo que caiu, foi o medo de me expor, o medo de falar, o medo de trabalhar com pessoas. Qual é o medo que te prende, irmão? Qual é o medo que te segura? Qual é a pressão que você está sentindo agora mesmo? A gente vai ter uma chance de você romper isso. São rompimentos mesmo. Deixar esse medo para trás. Talvez seja uma doença, um diagnóstico, talvez seja as finanças. Você tem que romper com isso. Rompendo com isso, o diabo vai sair da sua vida, meu irmão. Essas faltas vão sair de você. E eu vou te dar uma chance agora de celebrar a sua vitória hoje. Não vai ser amanhã, é hoje. Aleluia! Uhul! Aleluia! Uma dança de vitória em meus pés. Aleluia! Uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Uma dança de vitória em meus pés. Uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Uma glória vem de mim, uma glória vem de mim, uma glória vem de mim, e uma glória vem de mim. Essa é minha vitória. A minha fé sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. E essa é minha vitória. Minha fé sempre vence. A minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode sentar um pouco. Muito obrigado, gente. Eu já estou encerrando. Meu tempo já passou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Isso vai pegar em você, viu? Aleluia. Isso vai pegar. Tem um pregador nosso, o Luan Barreto, eu não sei se ele já esteve aqui. Ele é muito bom. Ele é pastor da nossa igreja lá em Aparecida de Goiânia, lá em Goiânia. Uma certa vez ele foi numa igreja tradicional e o pastor gostava muito da gente, gosta muito da gente. Mas ele disse, rapaz, eu só não gosto de uma coisa do Verbo da Vida.
é porque vocês correm na igreja. Vocês riem na igreja. Aí, você pode me explicar isso? Isso antes dele subir para pregar. Ele não sabia responder, aí disse assim: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. É que quando essa alegria que vem sobre nós não cabe no peito, ela estoura nos pés. Sabe uma coisa, irmão? Essa alegria vai estourar nos seus pés. Algo vai acontecer. Oh, aleluia! Algo vai acontecer. A gente vai ver milagres de Deus acontecendo nesse lugar. Pessoas sendo atraídas na BR ali, na Dutra. Vendo fogo aqui nesse lugar. Algo acontecendo e querendo vir para cá. Por causa da sua vida, por causa do seu desejo de servir ao Senhor. Amém? Queridos, é somente um pouquinho do que vai ter amanhã. Venha preparado para amanhã de manhã. Venha preparado para amanhã à noite. Nós estamos aqui para fazer acontecer algo poderoso na sua vida, no nome de Jesus, pastor. Aleluia.